Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lafayette e hoje eu quero continuar falando sobre esse tema que eu abordei na semana passada, que é sobre as produtividades florestais e déficits hídricos em Minas Gerais. Nós fizemos esse trabalho em 3 regiões: região centro-oeste de Minas, região do Vale do Jequitinhonha e região norte de Minas Gerais. No vídeo da semana passada, nós calculamos os IMAs, os incrementos médios anuais relativos, ou seja, o IMA relativo é um valor percentual do IMA, ou seja, o incremento médio anual da floresta no momento em que ela foi medida e o quanto seria esperado para aquela idade. Então, dessa maneira, a gente obteve esses valores percentuais que praticamente não variam em função da idade. Aqui nas idades mais jovens, a gente teve na região centro-oeste de Minas, nós tivemos uma variação um pouco maior. Isso aqui é natural, que as florestas mais jovens elas apresentam uma heterogeneidade maior e as florestas com idades acima de 3 anos, os valores variam dentro de uma faixa aproximadamente constante. As conclusões foram as seguintes. Na região centro-oeste de Minas Gerais, para cada 100 milímetros de acréscimo do déficit hídrico, há uma perda de 26% da produtividade. Outra conclusão foi a de que o uso de fertilizantes com tecnologia sugere um aumento de 20% na produtividade. No Vale do Jequitinhonha, para cada 100 milímetros de acréscimo no déficit hídrico, houve uma perda de 14% na produtividade. Na região norte de Minas, a perda foi de 24%. E outra conclusão foi a de que os monitoramentos nutricionais contribuíram de maneira significativa com os aumentos de produtividades. Nesse vídeo de hoje, eu quero abordar sobre os efeitos dos materiais genéticos utilizados. Nessa nuvem de pontos que nós mostramos na semana passada, nós temos diferentes materiais genéticos, que são esses aqui e outros. Porém, esses são os materiais que a gente tinha em maior número e que foi possível fazer uma comparação entre o clone e o restante dos dados. Nesse primeiro caso, nós isolamos o clone I144. Observem, então, que esse clone tem um comportamento bastante superior de produtividade, comparando com a média, na região 1, que é uma região com menor déficit hídrico, e já na região 2 ele ainda apresenta superioridade, porém essa superioridade é menos expressiva. A linha de tendência do clone I144 na região 1, ou seja, região centro-oeste, é bastante parecida com a linha de tendência dos clones dos outros materiais. Então, o IMA relativo tem uma queda aqui de 28%. Para cada 100 milímetros de déficit hídrico, há uma redução na produtividade de 28% do IMA. Isso para o clone I144. É uma queda superior à dos materiais de um modo geral aqui, que é em torno de 26%. Na região 2, se nós considerarmos todos os materiais genéticos, a queda de produtividade é de 10% para cada 100 milímetros e a do clone I144 é de 12% para cada 100 milímetros. Então, aqui, nessa figura da esquerda, relativa à região número 1, região centro-oeste, os déficits hídricos são menores, vão até 550, 600 milímetros. Na região 2, os déficits hídricos são bem mais acentuados. Então, isso mostra para a gente que esse clone ele tem um comportamento diferente dependendo do grau do déficit hídrico. Se o déficit hídrico for mais acentuado, ele se aproxima da média, ele tende a se aproximar da média, quanto que para déficits hídricos menos acentuados, a produtividade tende a ser maior. Esses pontos destacados do clone I144 são florestas com idade variando de 1,2 a 8,3 e com média de 4 anos. Na região 2, a idade desses clones aqui
foi de 1,2 até 10 anos, com média de 5,1 anos de idade. Para o clone AEC 224, também na região 1, ele teve um comportamento superior à média, com uma queda de produtividade de 22 metros cúbicos por hectare ano para cada 100 milímetros. Então ele apresenta uma tendência de queda menor do que os materiais de um modo geral, 22 contra 25 ou 26%. Na outra região, com o déficit hídrico mais acentuado, a queda de produtividade do clone 224 é superior à média, 12,4 de IMA para cada 100 milímetros, tendendo a ficar inferior quando o déficit hídrico é mais acentuado. A idade dessas florestas variou de 1,4 a 9,8 anos em média e média de 4,9 anos de idade. Para o clone VM4, nós tínhamos poucos valores. Quando o déficit hídrico estava na faixa de 500 a 550 milímetros, a diferença foi pouca em relação à média na região 1. Já na região 2, com déficit hídrico mais acentuado, o clone VM4 se destacou um pouco mais, ficou com uma produtividade superior à média. O clone 1528 apresentou um comportamento interessante aqui na região 1. Entre 250 a 550 milímetros de déficit hídrico, o clone 1528 praticamente não apresentou queda na sua produtividade, foi praticamente constante. Já na região 2, ele teve uma queda parecida com a média dos outros clones. Esses resultados sugerem, então, que esse clone, a partir de um déficit hídrico de 450 milímetros até 500 ou 600 milímetros, ele tende a apresentar uma produtividade maior. Para déficits hídricos menores, a produtividade dele é inferior à média, e para déficits hídricos superiores a 600 milímetros, a sua produtividade se aproxima bastante da média dos outros clones. No clone 2034, nós tínhamos poucos valores para déficits hídricos entre 500 e 550 milímetros. A produtividade desse clone é um pouco inferior, tende a ser um pouco inferior. Já para déficits hídricos mais acentuados, 800 a 900 milímetros, a sua produtividade foi superior à média. O clone S16 apresentou produtividades inferiores aqui, independente da faixa de déficits hídricos, tanto na região 1 quanto na região 2. O clone AEC 182 para déficits hídricos até 450 a 500 milímetros, a sua produtividade foi superior à média. E para valores acima de 600 milímetros de déficits hídricos, a produtividade foi inferior à média. O clone AEC 220 teve uma tendência de permanecer constante, comportamento parecido com o 1528. Já na região com maiores déficits hídricos, a produtividade foi bastante inferior. O clone AEC 042, também na região 1, apresentou produtividade superior à média. Na região 2, o decréscimo da sua produtividade foi mais acentuado, comparado com a média. Um decréscimo de 12, comparando com 10 aqui. O clone GG 157, produtividade inferior, tanto na região 1 quanto na região 2. Esse estudo mostra para a gente que não é difícil extrair informações interessantes de plantios comerciais. Toda empresa tem lá o seu inventário florestal contínuo, não é difícil colher os dados de precipitação pluviométrica. Então, com esses dados, a gente pode obter informações não só sobre a questão de déficits hídricos, mas também sobre informações nutricionais e respostas dos materiais genéticos quanto ao seu comportamento nutricional. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar no dia de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.